Olá, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem. Sempre aqui no Poa Streaming, aos domingos, agora em novo horário, às 8h30 da noite. Nós temos patrocínio de Sicredi Origens RS. Começo de ano pede novos planos e novas conquistas. Se o seu sonho é um carro novo, conte com Sicredi Origens. Aqui você pode financiar até 90% do valor do veículo com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo. Sicredi é ter com quem contar. E Clínica Dr. Gilberto Nunes, cardiologia intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total, presente a todo momento há mais de 20 anos. Home 7200, tem sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha, nos aplicativos iOS e Android, também disponíveis nas TVs LG e Samsung e no sistema Roku. Bom, tem aquela frase máxima que o ano começa após o carnaval, né? Então, o período de descanso, férias, acaba alterando a nossa rotina e muito também da nossa alimentação. Para conversar sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo a doutora Luísa Pereira Lima, da Verte Clinic. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Vanessa, é um prazer Boa estar aqui. Boa noite. noite. Então, como é que a gente pode fazer para retomar os cuidados após esses períodos e ter uma rotina saudável durante o ano? Bom, acho que o primeiro passo é encarar a situação atual, né? Então, muita gente não quer nem começar por aí, quer subir na balança e ver como que tá o peso e a partir daí traçar um plano, né, de meta com calma. Acho que esse a grande mensagem. Não adianta a gente entrar num esquema de radicalismo, de querer resolver, né, todo balde que chutou em um mês. É a ideia de, aos pouquinhos, ir criando um hábito, um estilo de vida. Mas se quiser aí dar um gás e se motivar de forma mais rápida, porque a gente é assim, né? A gente, para se motivar, a gente quer ver resultado. Que vale a pena, né? Vale a pena se hidratar muito, coisas simples, mas que fazem muita diferença. Tomar bastante água. A gente mais ou menos calcula 35 ml por quilo, então dá para fazer esse cálculo aí baseado no peso. Atividade física, começar a se movimentar para desinflamar, para diminuir retenção, desintoxicar o corpo e buscar uma alimentação que principalmente para ter resultado mais rápido, diminui um pouquinho o carboidrato, né? Então a gente sabe que a low carb é uma dieta que, em geral, a gente não sustenta muito tempo, ela tem uma taxa de reganho relativamente grande, mas ela também traz um resultado relativamente rápido. Então, só acho que essas três coisas, em uma, 2 semanas, a pessoa já vê pelo menos um baita resultado de desinchaço, assim, sabe? Então, é tomar bastante água, se movimentar e diminuir o consumo de carboidrato e, com isso, o açúcar junto. Pois é que quando a gente, como tu falou, né, coloca o pé na jaca, a gente quer retomar rápido. E às vezes nessa ânsia acaba fazendo dietas muito restritivas, né, que também não são saudáveis. A gente sempre fala que é sempre bom ter um acompanhamento. E muito está na mídia agora nos últimos dias, né? Nos últimos dias não, nos últimos meses, anos, né? O uso das canetas emagrecedoras. Não sei se a gente pode também chamá-las assim, se é um termo correto da gente utilizar. Elas são viáveis à utilização? Precisa ser avaliado o paciente para saber se pode utilizar ou não, como utilizar? Bom, eu não gosto muito desse termo caneta emagrecedora, porque isso induz, né, traz a ideia de que qualquer um que quer emagrecer pode sair usando uma caneta para emagrecer como se fosse mágica. A verdade é que é um tratamento farmacológico para sobrepeso ou obesidade e precisa de uma avaliação médica, de uma indicação clara, correta e com acompanhamento clínico para a gente usar com segurança. Então, hoje não, né? Nos últimos anos, o tratamento do excesso de peso, o tratamento clínico evoluiu muito. Hoje a gente tem medicações extremamente benéficas que trazem um resultado comparado a uma bariátrica. Porém, são medicações que, obviamente, têm efeitos colaterais, têm riscos envolvidos. E, mais do que isso, o fato de que são medicações caras, que as pessoas geralmente investem um valor importante e querem parar logo.
por causa disso, né? Então, muita gente inicia o uso por conta própria, querendo usar por 1, 2, 3 meses e parar, sem mudar nada na vida, enxergando isso como a solução mágica, e aí, no momento que para, reganha todo o peso perdido, e ainda por cima sai perdendo muito músculo junto. Então, esse é um dos grandes alertas do uso das medicações como foco do tratamento, que é o risco de sarcopenia. Sarcopenia é disfunção muscular. A pessoa está perdendo 10 quilos, mas ela está perdendo um monte de massa muscular dentro desses 10 quilos. E aí não adianta nada, né? Em termos de saúde, não teve benefício nenhum. E aí, quando parar, pelo fato de ter perdido muita massa muscular, pelo fato de não ter mudado nenhum hábito em termos de estilo de vida, vai reganhar tudo. E aí foi tempo, dinheiro e metabolismo no lixo. Então, as medicações elas podem ser muito favoráveis se elas forem utilizadas com uma indicação correta e como coadjuvante do processo e não protagonista. O protagonista tem que ser o estilo de vida, ou seja, a gente tem que construir uma estratégia ao redor dessa medicação para ela poder realmente trazer o potencial benefício dela. Esse é o segredo do sucesso realmente do tratamento, né? E eu acho que entender, Vanessa, que a gente está lidando com uma doença, né? Uma doença que é crônica. Então, a obesidade é uma doença, assim como é hipertensão, como é o diabetes. A pessoa começa, por exemplo, uma medicação para tratar diabetes. Não é muito comum virar para o médico e dizer assim, tá, eu posso parar agora essa medicação. A pessoa entende que ela tem diabetes, ela entende que ela tem uma doença crônica e ela entende que ela vai precisar ficar usando uma medicação. Para a obesidade não é assim. As pessoas resistem a entender que é uma doença e que se ela está usando uma medicação, talvez ela seja não, tem uma indicação clínica de fazer o uso contínuo. Não é todo mundo que vai precisar ficar usando sempre, mas muita gente sim. E aí vai tirando tirando o tratamento farmacológico, interrompendo isso de forma abrupta, não no momento certo, e aí abre a porta para o reganho. Então, entender que a gente está lidando com uma doença que é multifatorial, que o foco do tratamento é uma alimentação equilibrada, uma atividade física consistente, um sono adequado, uma hidratação adequada. A gente olha para todos os exames, entende se a pessoa tem algum contexto clínico e a medicação vem para acoplar tudo isso. E aí, a gente sabe que essas medicações, quando bem indicadas, algumas delas, desse grupo aí mais atual, dessas canetas emagrecedoras, elas reduzem, inclusive, o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular. Então, dependendo da pessoa que usa, pode ter um benefício, inclusive, de proteção cardíaca, o que é incrível nesse contexto da obesidade, que a gente sabe que é um fator de risco, por exemplo, para o infarto. Pois é, então, as canetas têm vários benefícios, mas existem também riscos na utilização? Existem. De riscos, assim, pensando em efeito colateral, né? Quando eu começo a usar a medicação, principalmente enjoo, dependendo da forma com que a pessoa se alimenta, pode ter até vômito. O intestino também pode mexer, então pode, por exemplo, ter diarreia, pode ter também o intestino um pouquinho mais trancado. Outra coisa que tem que prestar atenção são pacientes que têm história de câncer medular de tireoide, um câncer muito específico de tireoide familiar. Então, quem tem essa história familiar, a gente evita também usar, porque, né, pode ter esse aumento de risco associado à medicação. E tem a história da pancreatite, que foi aí né, recentemente também uma capa aí de muitas manchetes, que até veio para um tema mais sensacionalista, como se agora a gente tivesse descoberto que as canetas estão aumentando os casos de pancreatite. Isso não é verdade. A verdade é que há muitos anos a gente já sabe que existe essa relação na literatura, que se levantou essa relação da medicação com pancreatite, que seria a inflamação do pâncreas. Porém, isso é menos de 0,1% dos casos de quem usa as medicações. E isso não mudou. O que mudou é que hoje milhões de pessoas usam as medicações. Então, o número absoluto também vai aumentar, certo? Sim. Mas relativamente segue sendo algo muito raro. E mesmo com isso descrito na literatura,
Cada vez mais recentemente a gente sabe que essa associação ela tem se mostrado muito fraca e que os estudos mais recentes mostraram que não tem relação das medicações com o surgimento de pancreatite. Então, na verdade, esses casos de pancreatite que foram descritos, a gente se pergunta, foi da medicação ou foi do contexto do paciente? O paciente que tem obesidade, que tem triglicerídeo alto, que consome muito álcool, tudo isso é fator de risco para pancreatite, né? E aí ele está usando a medicação e aí pode se confundir. Outra questão, a origem dessas medicações, né? Então, são medicações de que procedência? Porque hoje também a gente vive uma febre das pessoas buscando esse tipo de medicação a qualquer custo e se colocando em risco usando medicações falsificadas. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque existe praticamente como se fosse um mercado paralelo, infelizmente, né? Da utilização desses tipos de medicamentos, né? Precisa ter um acompanhamento para tu saber realmente qual a dosagem, como utilizar, quais os cuidados que tu vai ter que ter, né? Com certeza. No tratamento. Hoje a gente, né, na busca desse emagrecimento a qualquer custo e tudo com resultado muito rápido, não só pessoas que não precisariam, não deveriam estar usando a medicação, buscam a medicação por uma razão simplesmente estética, o que não seria o correto. Aí buscam, já não precisavam buscar e buscam, ainda buscam medicações de procedência incerta, duvidosa. E aí buscam, às vezes, né, no Paraguai, às vezes uma importação que vem na cueca do aeroporto, a pessoa, né, que pegou uma caneta, várias canetas na roupa íntima, vem em pneu de roda de caminhão. Nossa. Imagina a forma com que isso é armazenado, transportado. Né? Então, também, né, esse risco de saúde que as pessoas se colocam, elas não têm a menor noção da consequência que pode acontecer. E aí, esses casos de efeitos colaterais muito intensos, de pessoas internadas, até esses casos de pancreatite, a gente se pergunta, né, qual foi a procedência do uso farmacológico. E aí, saber qual é a dose que vai usar, qual é o tipo de medicação que vai usar, porque apesar das canetas serem hoje as medicações mais badaladas e faladas, o tratamento da obesidade envolve vários outros grupos farmacológicos, e tem pessoas que se beneficiam mais de um, outro, né, mais de outro, então precisa ter uma avaliação clínica, até porque muitas vezes está gastando uma grana e nem é o perfil correto que combina com aquela medicação, e aí vem dizer, mas a medicação não fez efeito em mim, né? Então, assim, como que usou, em que contexto usou, cuidou da alimentação, fez atividade física e se tinha o perfil de comportamento alimentar para fazer uso daquela medicação. Isso que eu ia te perguntar, porque eu já ouvi casos de pacientes, né, pessoas que falaram que utilizaram, mas que não teve aquele resultado esperado, né? Então, realmente, talvez a medicação não foi a correta, ou mesmo a alimentação não estava de acordo, né, para o gasto calórico daquele paciente. Acho que tudo isso, então, está interligado mesmo. Muito interligado. Lá na Vert, eu tenho muitos pacientes, falando agora nome mesmo de medicação, que chegam na clínica já com a história de terem usado o Ozempic e Mounjaro por conta própria, perderam peso e reganharam ou não perderam peso. E aí a gente explica, mostra como o foco do tratamento não deve ser o fármaco, constrói toda uma questão de estilo de vida e de estratégia por trás da medicação, e aí a pessoa passa a ter uma boa resposta. E depois que tira a medicação, sustenta o resultado. Isso por quê? Porque o foco não é o tratamento farmacológico. Então, eu já ouvi muito essa história. Eu não respondo ao Ozempic. Ok, aí a gente muda todo o contexto, constrói todo um estilo de vida adequado e usa o Ozempic e a pessoa simplesmente passa a responder. Isso porque a medicação entrou no contexto certo. Então, claro que tem muita resposta individual, muitas perguntas a gente ainda não sabe, por que duas pessoas, né, mesmo perfil, biotipo, por que uma responde e a outra não. Isso também tem muita questão ainda, enfim, genética e individual, porém, em geral, é um mau uso da medicação. Pois é, e em questão de dosagens, a gente começa numa dosagem gradual, né? Vai aumentando, acredito, as doses, né? À medida da necessidade. E quando vai ser retirado esse medicamento, ele não é retirado de uma maneira abrupta, né? Ele também tem que fazer uma redução, né? Eu não sei se as pessoas acabam também seguindo
A maioria das da pessoas maneira que correta. fazem o uso por conta própria interrompem de repente, né? E a verdade é que a gente precisa fazer um desmame. Esse desmame, ele tem que ser com muita cautela, de forma muito gradual, para a gente entender como que o corpo vai perceber esse desmame. E, se necessário, interrompe o desmame e segue por mais um tempo, ou até volta a fazer uso. Então, na verdade, tem 3 perfis de pessoas. Tem a pessoa que vai fazer uso e vai fazer o desmame, interromper e sustentar. Tem a pessoa que vai precisar ficar usando uma dose de manutenção, né, mais longo prazo, de forma contínua. E tem a pessoa que vai interromper e em algum certo momento vai reganhar e a gente reintervém. Ela faz tipo um uso intermitente, né, para sempre conseguir sustentar esse peso. Então, é complexo. A verdade é que a obesidade ela é uma doença super complexa. As pessoas simplificam muito um problema que é dificílimo e que o corpo não ajuda em nada. Né? Então, assim, tem uma história de muitos pacientes, inclusive bariátricos, que reganharam todo o peso de emagrecimentos prévios, e por isso que a gente precisa enxergar o tratamento como um tratamento contínuo, prazeroso, leve, porque eu vou ter que levar isso comigo. Se eu entrar agora nesse pós-carnaval, no foco do desafio dos 30 dias, sai cortando tudo, sofrendo, contando no calendário quantos dias eu estou fazendo algum tipo de estratégia, nem começa, pode parar, porque tu vai cansar e tu vai reganhar. Então a gente precisa construir um caminho sustentável no longo prazo, e para isso tem que ser prazeroso. Se for sofrido, Não vai ter o resultado esperado, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? É fazer uma escolha para ter uma vida saudável, emagrecer, mas também conseguir se manter, né, naquele resultado. Porque o efeito sanfona, ele vem dessa ideia, né, de eu faço uma estratégia, emagreço, mas eu canso dela, eu não me vejo levando ela adiante, aí eu baixo a guarda e o corpo vai lá e puxa de volta. Isso a gente chama de memória metabólica, né? O corpo sempre tentando voltar para aquela memória do maior peso que a gente já teve, que é o peso que ele entende que é o nosso ideal. E aí eu perco, reganho, e a pessoa passa a vida nesse efeito sanfona. Isso é muito sofrido, isso dá uma sensação de frustração, de culpa, porque que eu, né, não consigo. E a verdade é que a biologia, né, a patologia da obesidade como doença é isso, é fazer de tudo para tentar voltar. Como? Imagina que eu tenho uma mola aqui na minha mão, eu comecei a apertar, fui perdendo peso, cheguei lá no meu peso final, a mola quer voltar. Como que o corpo faz isso? Aumentando a fome e reduzindo a taxa de gasto metabólico. Então, depois que eu perdi peso, o corpo sinaliza mais fome e gasta menos energia. É a forma que ele encontra de aos poucos ir voltando. Então, o corpo ele está configurado, ele está setado para te fazer voltar para o teu peso anterior. Por isso, eu preciso ter uma estratégia contínua para sustentar aquele resultado. Então, eu cheguei no meu peso final, imagina que tu entrou no mar e tu começou a nadar contra a maré. Isso é sustentar um peso perdido. Eu vou estar ali trabalhando ativamente, nadando para estar parada no mesmo lugar. E isso às vezes dá uma falsa sensação de relaxamento, né? Do tipo, já cheguei aqui meu corpo vai ficar, eu posso relaxar. E aí a pessoa começa a reganhar e aí depois é um sofrimento de novo para começar tudo, né? Então, por isso é muito importante sempre ter o acompanhamento, né? A gente sempre fala que muito da Verte Clinic exatamente por causa disso, né? Faz todo esse acompanhamento do paciente em todas essas etapas, né? Desde o início, eu acho que durante o tratamento é importante, mas depois que se chega naquela etapa que conseguiu os resultados que foi buscar, a manutenção é importantíssimo, né? Muito, é uma das fases mais desafiadoras, só que a manutenção a gente não pensa nela depois que eu perdi peso. Eu penso na manutenção no início do meu processo, porque a forma com que eu vou viver ele vai ser determinante para eu sustentar esse resultado. Então as pessoas têm essa falsa ideia de, tipo, eu vou perder peso de qualquer jeito, depois eu vejo como eu faço para manter. Não vai dar certo, a gente, né, precisa olhar para a manutenção desde o início. Então lá na Verte a gente tem esse olhar.
da obesidade como doença e dessa necessidade de criar ferramentas de sustentar esse resultado, porque senão é enganar o paciente. Entrar no desafio dos 30 dias, eu sempre digo, emagrecer, entrar no programa de emagrecimento, fazer um programa de emagrecimento é muito fácil. Põe a pessoa ali no ambiente restritivo, ela sai cortando tudo, ela emagrece, só que depois a gente sabe que ela vai reganhar. Então, o difícil é encontrar uma forma onde a pessoa tem resultado e, ao mesmo tempo, ela tem constância naquilo. Esse é o grande desafio. Então, lá na Verte, esse olhar multidisciplinar é realmente para mudar aí o drive mental, que a pessoa tenha prazer dentro do processo e que ela se enxergue carregando esse resultado em longo prazo. Isso é tratar a obesidade. E se for preciso usar alguma medicação junto, a gente vai considerar isso juntos. Eu sempre digo que é uma decisão compartilhada, não é que é obrigatório, da mesma forma que é nosso papel, quando o paciente tem indicação, apresentar isso para ele, mas jamais é o foco, porque o foco tem que ser a construção do estilo de vida. Sim. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Sicredi Origem RS é sempre ter com quem contar. Bom, retomando então, doutora Luísa, é o básico sempre bem feito, né? Exatamente. A gente tenta criar aí mágicas e estratégias mirabolantes, mas o básico bem feito é o que funciona. Ou seja, né, não precisa ser caro, as pessoas também elas projetam isso, para emagrecer, a pessoa tem que comprar os alimentos mais complexos e caros e das marcas. Não. O simples, né? E sempre pensar nessa ordem, assim, o prato, metade do prato, verdura e folhas, né? Ou seja, bastante fibra. Um quarto ali, os 25% do prato a proteína, que daí é a carne, peixe, frango, e o outro quarto ali do prato, por exemplo, carboidrato, e preferindo os carboidratos integrais, o arroz integral, massa integral. Então, o prato, mais ou menos nessa composição clássica, ele tende a já ser um prato saudável e que vai te ajudar a fazer o déficit calórico. Então, comida né, de verdade, diminuir o pacotinho ultraprocessado, tudo que a gente abre de pacotinho pode ter certeza que tem porcaria lá dentro, em termos de substâncias para manter aquilo lá, né, com uma validade extensa, xarope de milho, enfim. Então, o básico bem feito funciona, só que as pessoas querem complicar para criar uma objeção do tipo assim, eu não consigo, né? Porque eu preciso ter dinheiro para ter tais alimentos, porque eu preciso me matricular numa academia. Não, tu pode fazer exercício em casa, né? Tu pode ter, sei lá, pegar no início o peso do próprio corpo, para quem é sedentário, já vai causar um efeito enorme em termos de estímulo muscular. Depois dá para criar muitas vezes até nos móveis de casa, cadeira, colchonete, peso simples, dá para fazer consegue de casa, adaptar, né? Eu acho que essas objeções, eu começo depois do carnaval, eu começo na segunda-feira, eu começo no ano que vem. Quando a gente estava ali na virada do ano, era o ano que vem. Aí virou o ano, virou depois do carnaval. E agora vai ser o quê? Vai ser depois do quê? De quando, né? A gente a gente tem que olhar para o hoje, né? O que hoje eu já posso fazer para buscar esse objetivo, né? E a gente tem que quebrar essas objeções que, na verdade, só nos sabotam, né? E acho que tirar da cabeça que é um processo sofrido. Esses dias eu estava falando isso com um paciente, ele falou: doutora Luísa, eu demorei tanto tempo para buscar ajuda para emagrecer porque eu achei que eu ia ter que sofrer. Então ele adiou isso ao máximo. E aí, quando ele entendeu que ele chegou no objetivo dele feliz, ele né, não precisava ter demorado tanto tempo para viver o que eu vivo hoje em termos de resultado. Então, a gente sabe que essas buscas muito imediatas pelo resultado, elas podem, às vezes, acabar gerando esse sofrimento. E daí a pessoa fica com essa ideia que dieta é para ser difícil, ser sofrida. E aí, realmente, não começa nunca.
né? Não começa, ou começa e desiste logo em seguida, né? Também, que aí é mais frustrante também. Aí a pessoa fica frustrada, fica se culpando. E aí eu vou voltar para aquela ideia. Tratar a obesidade não é só força de vontade. A gente está lidando com uma doença complexa. E se a pessoa ficar nessa ideia de que basta disciplina e força de vontade, a tendência é que ela passe anos com excesso de peso e atrase o tratamento dela. Quando ela entende, beleza, eu tenho uma doença que é complexa, o meu corpo joga contra a minha vontade de emagrecer e eu vou buscar ajuda e ter uma equipe multidisciplinar para me acompanhar, bom, aí começa a virar o jogo, porque daí a gente está lidando com a seriedade que o problema merece. E quem está nessa busca de procurar um atendimento personalizado, a Verte Clinic é perfeita para dar esse start para uma nova vida. Sou suspeitíssima para falar, mas a Verte realmente, assim, a gente... o método VERT, ele é um método 100% embasado em evidência científica, então a gente construiu um caminho onde tem muita seriedade, tem muita ciência, muita tecnologia, uma equipe especializada, a gente tem acompanhamento médico, de nutricionista, educador físico, acompanhamento psicológico também quando é preciso, e ferramentas que a gente deixa o paciente, né, numa cadência de engajamento e de resultado muito importante para ele se motivar e não desistir. Então, às vezes, a sensação que eu tenho é que o paciente está numa cadeira, ele sabe onde está a porta, mas ele não consegue sair, ele não consegue chegar até lá. Então, muita gente tem essa ideia, eu sei o que eu preciso fazer, eu só não faço. Ok, mas não faz. Por que não faz? Né? Porque a gente está lidando com uma doença difícil. É a mesma ideia, Vanessa, da depressão. A lógica é a mesma. A pessoa está triste porque ela está deprimida. Não é só força de vontade para tratar a depressão. Depressão é uma doença. E as pessoas, mas fulana tem tudo na vida. Ela tá triste, né? Ela que não se ajuda. Isso é muito cruel. A pessoa daria tudo para não estar sentindo aquilo. Ela não consegue, porque depressão é uma doença. E tem tratamento. Tem terapia, tem antidepressivo. Então, assim, a gente aceitar que a gente está lidando com um problema que não é simples, eu acho que é o primeiro passo a caminho do resultado. Perfeito. Bom, vou agradecendo a presença de você com a gente, né, mais uma vez, exemplificando, mostrando o caminho, né, para conseguir uma vida saudável. Muito obrigada. Até uma próxima. Vanessa, muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que nós temos o patrocínio de Sicredi Origem RS. Sicredi é sempre ter com quem contar. E Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo domingo. Tchau!